Amém, glória a Deus. Podem se assentar. Senhor, nós pedimos que Tu fale aos nossos corações, revele a Tua graça, a Tua verdade, Senhor. Obrigado por esse momento desses líderes, homens e mulheres destemidos que querem entrar no novo lugar no Senhor. A Ti seja toda honra, toda glória. Venha forjar, formar os nossos corações. Nos prepare para viver na Tua presença, Senhor. Na Tua presença nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode desligar a luz geral? E também me dá um pouco mais de retorno, por favor. Glória a Deus. Aí, tá bom. Irmãos, abre comigo Salmo 136, 3. Abre o Salmo 136, 3. E quem estiver anotando, anota aí 1 Timóteo 6,15 e Apocalipse 7,14. 1 Timóteo 6,15 e Apocalipse 17,14. Glória a Deus. Amém. Irmãos, logo a gente vai estar avisando o Co-Academy. A escola Agapus, ela faz parte do Co-Academy, amém? O treinamento de liderança faz parte do Academy. O Academy, ele está em reformulação, foi parado todas as atividades. Então, por enquanto, nós não temos mais aula de clube de leitura, filosofia, inglês, foi parado todas as aulas. Nós vamos estar reformulando. Ela vai ser semestral, então vai ter um semestre e depois você se rematricula. A Agapus, nós vamos estar firmando com os que estão vindo, nós vamos estar firmando com as pessoas que querem participar dessas aulas para a gente firmar uma quantidade de tempo para ser forjada, porque a escola Agapus, ela não é simplesmente uma escola que você vai ficar ouvindo e, mas é rotineiro, na segunda-feira tem escola Agapus. Não, a gente tem que estar com o objetivo aqui de ser formado como líderes. Hoje já é a 7ª aula, amém? Então já são 7 semanas que nós ministramos para a formação de liderança. E é muito importante, irmãos. De verdade, tudo que está sendo ministrado aqui, tem homens que cobram milhares de reais para ministrar. São princípios bíblicos, mas infelizmente tem gente cobrando, né? E por que eu estou falando isso? Porque a gente quer valorizar, amém? Então, só vai ter acesso às aulas do semestre a pessoa que tiver inscrita, matriculada. O ideal é estar aqui junto, a gente está aqui perto, né? Não estar vendo por vídeo, por mais que há pessoas que podem estar acompanhando por vídeo. O vídeo não vai mais ser aberto, só vai ser aberto para quem estiver matriculado. Por hora, continua aberto, tá, Alan? Só vi a cabeça aparecendo lá atrás. E por hora continua aberto, mas vai ser mudado. Nós entendemos que nós temos que valorizar algumas coisas, né? E não só isso, mas é porque quando a gente tem algo que nós nos inscrevemos para um semestre, nós temos como objetivo. Entende? Eu vou fazer uma faculdade, quanto tempo? 4 anos, 2 anos, acabou, um curso, 1 ano. Essa escola é assim, isso aqui não é um culto, isso aqui é de verdade uma escola para te formar. E nem sempre você vai precisar ficar nessas aulas de liderança. Então, essa grade todinha, se é que pode ser chamada assim, essa grade, eu só estou falando sobre liderança. Podem ficar à vontade, pode comer. Quanto mais comerem da cantina, mais feliz eu fico. Não tem problema aqui, até para isso nós resolvemos. Não incomoda o pastor, desde que compre aqui, viu? É que nem o cinema antigamente, não pode trazer da Americanas, tem que ser aqui. E então, irmãos, vocês não lembram disso, gente? Vocês não pegaram essa época, né? Que não podia entrar no cinema com coisa de fora, tinha que ser de dentro. Vocês passaram por isso? Aí, ó. E confessando os pecados, falta de honra. E então, irmãos, então nós vamos estar trabalhando dessa forma para a gente poder forjar a liderança. Depois disso, eu quero trabalhar com o assunto da paternidade, que é um assunto que muita gente fala. Mas a paternidade, como é que funciona? Aí às vezes na tua vida você está achando que você está na paternidade, mas daqui a pouco tu vê, mas eu estou que nem todo mundo, qual a diferença que eu tenho? E aí você vai cocheando em muitos pensamentos. Então a gente vai passar umas 15 aulas falando sobre isso. E também sobre a visão do ministério, ou ter visão, ou andar na visão do reino, a gente vai estar trabalhando também.
Então agora só estou falando de liderança, e vai mais algum tempo, eu acredito que vai mais umas 6, 7 aulas, daí a gente termina. Aí vai ter um tempo sem Ágapos, onde a gente vai refazer uma matrícula. E eu espero, em nome de Jesus, que líderes estão sendo levantados, amém? Para eu não precisar mais ministrar tudo isso, mas alguém de vocês fazer. Eu estou crendo que daqui a pouco vocês estarão, por isso que eu digo, anote, eu tenho meus esboços tudo, eu posso passar para qualquer pessoa, mas se você não pegar a essência, tu não consegue ensinar. E eu sei que Deus está levantando homens para ensinar aqui dentro também. Amém? Aí a gente vai poder ter 2 escolas simultâneas. Daqui a pouco pode estar acontecendo a de liderança com o Júnior ministrando e eu falando sobre paternidade no mesmo horário em outra sala. E assim nós vamos expandindo o reino. Amém? Glória a Deus. E você trabalhando em outra área. Então, irmãos, hoje eu quero falar acerca de uma revelação que eu tive alguns anos atrás sobre liderança, que foi aonde eu comecei a me envolver com o Senhor num novo nível de maturidade. O Salmo 136:3 diz assim, ó: dai graças ao Senhor dos senhores, pois o seu amor dura eternamente. Dai graça a quem? Ao Senhor dos senhores. 1 Timóteo 6,15 diz assim: Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e o único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 17:14 diz assim: então guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois ele, quem? O Cordeiro, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, e com ele vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Agora, tem também Apocalipse, na sua coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, irmãos, o que acontece? O Senhor Jesus, Ele nos chamou para governar sobre todas as coisas, para ser senhores, amém? Se tu não é senhor, Jesus não é teu senhor. Ah, mas eu aceitei Jesus. Tá, tu aceitar Ele não quer dizer que Ele tomou posse de ti. Você abriu a guarda, você falou, pode vir Espírito Santo, faz o que tu quer fazer. Tu falou isso, mas a Bíblia diz que confessar não basta, você tem que crer com o coração, ou seja, permitir de fato Ele te tocar. Quando tu permite Jesus te tocar, você nasceu de novo, você começa um processo chamado de regeneração. Nesse processo você começa a ser formado por Deus. E agora Ele te faz ser senhor. Senhor do quê? Senhor do pecado, Senhor do pecado de adultério, Senhor dos vícios, bebida, cigarro, drogadição, Senhor da raiva. Tu controla a tua raiva. Tá, mas eu tenho raiva. Tem, mas tu controla, porque tu se tornou Senhor. Então o Senhor Jesus, Ele faz tu se tornar Senhor, porque Ele é Senhor da tua vida. A escola Ágapos, que nos prepara para amar, por princípio, ela nos leva a ser senhores, porque todo líder tem que ser senhor, amém? Porque na Bíblia, tu só é senhor se tu tiver um senhor. Agora, não tem caminho, ou você vai ter como teu senhor Cristo e o seu Espírito, ou você vai ter Satanás, Mamon, Leviatã, Jezabel, que no fim culmina tudo a mesma coisa, é tudo diabo. Então quem é teu senhor? É que nem o dízimo, a pessoa fala, eu não dei o dízimo esse mês. Não, não é que tu não deu, tu deu, só que não foi para a igreja, foi para remédio, foi para bebida, foi para lazer, foi para pizza, foi para qualquer coisa, mas tu deu, para alguém tu deu, a 10ª parte do teu salário tu deu. Talvez não foi para Jesus, mas algum senhor tu tem. Então a gente, só que tem uma questão, aonde o Espírito de Deus está, a liberdade, ali é liberdade, então tu só é liberto se o Espírito é teu Senhor, entende isso? Então ser Senhor é quando Cristo é teu Senhor, porque Ele é liberdade, porque Cristo Ele não é mau, aquele que não é mau não te domina, Ele te direciona. Então a única proteção que a gente tem é na casa de Cristo, porque na casa de Cristo Ele é teu Senhor, e Ele sendo teu Senhor, Ele vai te proteger, para que você não seja senhorado pelo pecado, porque ou o pecado te manda, ou Cristo te manda, tem jeito. O inferno não foi feito para homens, o inferno foi feito para demônio, só que o demônio leva os seus servos. A questão é, tu é servo de quem?
Tu é filho de quem? A Bíblia diz que aquele que mente é filho do diabo. Tu é filho de quem? Quem que é teu pai? Quem que é teu Senhor? Quem governa os teus passos? Quem governa as tuas ações? Quando tu toma uma atitude de fazer algo na tua vida, qualquer coisa, por mais simples que seja, quem que é o teu Senhor? Sabe, eu sei que todos vocês têm muitas coisas para consertar e eu também tenho. Mas como é que eu faço, pastor? Tudo que cair na tua mão, escolha de acordo com o teu Senhor. Ou com o teu Senhor. Escolha conforme orienta o Senhor correto. Sabe, tem uns desenhos antigos, não sei se passa ainda isso hoje, da Walt Disney, que sempre quando eu ia fazer alguma coisa, eu lembro que eu via Pernalonga, aqueles antigos, sabe? Eu acho que é da Walt Disney, né? E eles tinham um anjo e um demônio, falando, sabe? O anjo sempre falava para fazer a coisa certa e o demônio, é desse jeito. Tem Deus e o Satanás. Acabou, não tem outra coisa. Então, ou você é assenhorado por Deus e é livre, porque onde o Espírito de Deus está, ali a liberdade, ou você é escravo. Amém? Então, dentro da palavra de Deus, o verdadeiro líder, ele é aquele que é assenhorado por Cristo. E um dos princípios é que o líder, ele não fala tão somente, ele transfere. Na Bíblia, tu não vai ver Jesus como um grande pregador, tu vai ver Jesus como um grande mestre, porque ele transferia a verdade segundo o seu exemplo, segundo a sua vida. Ele falava, olha para mim, faça como eu faço, esteja junto comigo, que eu vou te transferir aquilo que eu carrego, a unção do primogênito. A maior pregação de Jesus não era o que ele falava, mas é o que ele era na sua vida. Então a verdadeira liderança é quando você começa na tua vida a carregar algo diferente. É quando a tua vida fala mais do que a tua palavra. Por isso que no reino, no evangelho, não é a forma de falar. Por isso que não adianta vir aqui em cima e, oh Senhor glorioso, oh meu Deus, não adianta. Tem momento para isso, é lógico. Eu vou berrar na presença de Deus, adianta. Berra, clama, chora, se for necessário. Só que não é a tua imposição de fala que muda, é a tua vida. Jesus, ele é muito calmo falar. E quando ele falava, ó, os céus e a terra e o inferno estremecia. Ou pelo menos o Hades, né? Então, a maior pregação nossa não é a forma de falar, mas é aquilo que tu transfere. A minha pergunta é, o que tu tem para transferir para aqueles que caminham contigo? Sabe, é muito interessante porque existem liderados e líderes dentro da cor além de mim. E eu estava sentado hoje, é engraçado, porque eu estava vendo a dinâmica entre a Camila e o Daniel, e as pessoas que a Camila está sobre, e o Daniel, que eu estou sobre ele. E é interessante que o mesmo erro que o Daniel comete comigo, a Camila comete com ele, quem anda com a Camila comete com ela. E um quer brigar com o outro, mas todo mundo está fazendo errado. É muito engraçado, porque o líder, ele transfere algo. E a gente tem que ir ajeitando aqui, pré-ajeitando ali, pré-ajeitando aqui. Porque é o princípio, não é a ação. Porque a ação a gente vai ter um monte todos os dias, demanda nunca falta. Quando tu sair da cama, vai ter demanda para tu fazer, todo dia uma diferente. Mas o princípio que tu aplica é o mesmo. Por isso que em Cristo, ainda que todas as coisas giram, tudo permanece o mesmo. Porque Deus, ele não vê o que tu faz, Deus vê o princípio que tu aplica. É isso que move. Em qual princípio tu está? Isso vai definir se tu tem um Senhor Deus, Pai ou não. Então o discípulo, o líder, ele faz isso. E ele tem grande prazer, todo líder de Deus, ele tem prazer em ver o discípulo crescer. Ele tem prazer de ajudar os que estão com ele, presta atenção, ele promove, ele tem prazer. Então aqueles que estão com o líder, ele não vai ter desejo de ficar mandando e batendo, não, porque eu tenho que fazer, dar certo isso daqui, então eu vou te usar, cara, tu tem que fazer o que eu estou falando. Não. O líder, quando ele senta, o verdadeiro líder, quando ele senta com você, ele vai falar assim, o que tu precisa, o que te falta? Como que eu posso ajudar você a romper nessa área? Ele está preocupado em você romper, não em te usar. Outra característica, o líder de Deus, ele não vive para si. Tu nunca vai ver ele querendo algo para si, ele sempre serve um propósito. Sabe uma das coisas que mais me cativam em filme, tem alguns filmes de cavaleiros, filme épico, que eu sou apaixonado pela temática, pela forma, pela honra, paz, guerra, discórdia, conserto, perdão, ofensa, aquela dinâmica toda.
E geralmente os cavaleiros, quando eles chegam diante do rei, eles pegam a espada e eles fazem um juramento. Eles falam: eu só levantaria essa espada em nome do rei. Porque eles não vivem mais pela sua causa. Eles nunca usam a espada pela sua própria causa. Eles sempre usam em nome do rei. Eles nunca militam por si mesmos, mas vivem por um propósito. Esse é o líder de Deus. Outra característica: quem é líder de Deus, quem quer entrar na posição, ser senhor, junto com Cristo, ele não tem medo de se revelar. Não importa o que estão pensando de mim, podem me ver, podem me tocar, podem falar o que quiser. Não que eu não vou mudar, se eu estiver errado eu mudo. Sabe, não é que ele fala assim: eu sou o que sou e eu sou assim. Às vezes tem gente que senta na minha frente e acha engraçado. Talvez você seja um deles, não sei, ou delas. Mas senta e fala assim: pastor, eu sou assim, eu sou o que sou e esse sou eu. Tá, e daí? E o que a Bíblia fala que tu tem que ser? Mas não tem medo. Esses são os líderes, não tem medo, expõe: eu sou assim, eu faço isso, eu penso assim. Ah, pastor, eu posso até mudar, mas eu penso assim. Então esse é o autêntico, é esse que vai ser o líder. Porque ele se revela, ele não tem medo de se expor. Outra característica do líder de Deus, que nem Cristo, ele deixa ser tocado. O líder que é segundo o coração do Senhor, ele deixa ser tocado, ele não tem medo de falar, ele permite ser tocado. Quando Jesus chegou com Tomé, passou pela parede, eles estavam trancados dentro de uma casa, não tinha como ninguém entrar. Jesus passa pela parede e ainda assim Tomé olha para a cara de Jesus e fala: não acredito que é tu. Imagina que afronta. Jesus podia ter fulminado ele ali na hora, mas Jesus fala: Tomé, toca nas marcas aqui para tu lembrar que que tinha pregos. Aqui também, ó, a lança. E a Bíblia diz que Tomé creu. Por quê? Porque tinha um líder que permitia ser tocado. Então deixa ser tocado. Permita a tua autoridade te tocar, permita as pessoas, não importa. Ah, mas eu não estou errado. Então tá bom, deixa que a pessoa vai colher o fruto dela. Ah, mas eu estou errado, então muda. Sabe, não tem por que se esconder. Quando nós estamos em Cristo, nós somos sarados. Está tudo cicatrizado. Verdadeiros líderes não têm medo de investir em pessoas. Ah, pastor, eu estou ensinando, ajudando esse aqui que está caminhando comigo, essa daqui, mas não tem futuro. Invista. Corra risco, não tenha medo. Ah, mas eu não sei se vai dar resposta. Eu também não sei. Eu não sei se ninguém que anda comigo aqui vai dar resposta. Amanhã ou depois, talvez não dê a resposta. Mas eu acredito, eu invisto. O líder investe. Ele não tem medo, ele investe, ele vai investir. Ele é corajoso nesse aspecto. O líder, ele sempre age com cautela, mas nunca com omissão. Ele nunca tem medo de agir, mas ele pensa. Então tem gente que fala: eu não agi porque eu fui cauteloso. Não, é porque teve medo. Tem gente que tem medo, tem gente que é medrosa, e o medo não provém do Senhor. É porque está se preocupado em perder alguma coisa. Eu não tenho medo de agir, eu tenho cautela. Por quê? Porque se eu agir errado, eu posso causar um estrago na tua vida, na vida da igreja de Blumenau, porque a igreja é um corpo muito maior do que a COA. Então tu tem que ter cautela, você tem que pensar: será que isso que eu vou fazer não vai ferir todo mundo que está comigo? Eu já feri muita gente, muitas vezes, por falta de cautela. Então quanto mais a gente amadurece, mais cautela nós temos, na forma de falar, como conduzir, mas jamais medo. Amém? Vai anotando aí, vai pegando os princípios aí. O líder verdadeiro, ele sempre valoriza o tempo dele e das pessoas. Quem está com ele, ele valoriza o tempo, ajuda a organizar o tempo. Por quê? Porque tempo é vida. E vidas. Porque enquanto a gente está aqui conversando, tem gente que podia estar ouvindo você falar do amor do Senhor. Talvez se você sair daqui agora, daqui a pouco, você vai encontrar alguém que você pode falar: existe um lugar de descanso para a tua alma. É meio arrojado entrar, mas quando tu entra, tu descansa. Porque no Senhor há descanso. Tem pessoas esperando você falar isso para ela. Um líder, dentro do reino de Deus, ele sabe passar por derrota e fracasso. Vai ter uma aula que eu vou falar só sobre isso, os fracassos, as derrotas. Mas ele sabe passar, ele sabe administrar. Ele não é presunçoso, ele não é aquele que diz: só eu que sei. Ou eu sei mais do que tu. Não, não. Ele anda na fé. Ele anda sempre na confiança. Ele pega a palavra do Senhor e a palavra é o guia dele. Quando muitos líderes são passados, por exemplo, eu já passei muito por isso,
você chamar de presunçoso, orgulhoso. Não, só tu que sabe. Eu falo, querido, não é que só eu que sei. Por mais que para eu afirmar isso, eu já estou dizendo que eu sei sobre essa situação. Mas é que eu estou na palavra, e a palavra está dizendo isso, eu não posso negociar. Não é mais sobre eu ter razão ou você ter razão, eu não quero ganhar discussão, gente. Eu não me importo em ganhar discussão de verdade. Mas nós temos que permanecer na palavra. Então eu perco a amizade, mas eu não perco a linha da palavra. Esse é o líder. Agora, o líder de Deus descansa. Jesus estava tendo uma tempestade lá, sabe? Uma coisa louca no meio do ministério dele. Parecia que ele ia perder o ministério inteiro, porque o ministério de Cristo era quem? Era os 12. Era ou não era? Era os 12. E agora ele podia perder tudo. Imagina, vem uma tempestade na cor, né, vem algum órgão de vigilância, daí todo mundo pensa, será que vai perder tudo? Mas Jesus dormia, porque ele sabia que ele estava na verdade. Ele descansa. Então o líder de Deus, ele descansa. Mas por que ele descansa, pastor? Porque ele anda na palavra do Senhor e ele crê nela. O descanso é isso, irmãos. Quando alguém perguntar, mas o que é descanso, pastor? Hoje teve uma ovelha da igreja que perguntou para mim. Eu falei, descanso é você acreditar tanto na palavra de Deus que tu manda a tua alma ficar quieta. Fica quieto, deu para ti hoje. Fala para ti mesmo, deu para ti hoje. Hoje já deu tua cota, fica quietinho. Eu confio na palavra do meu Senhor. Eu tenho um Senhor. Então, quando tu descansa em Deus, tu não anula a palavra. Porque a palavra diz para você fazer A. Quando tu não descansa, tu faz B. É um problema. Agora, quando você não descansa no Senhor, você acessa o cansaço dos homens. E você passa a ser cansado. É aquele momento que parece que a tua semana é cansativa, o teu final de semana é cansativo, a tua vida é cansativa. Tudo começa a ficar embaçado, cansado, porque tu começa a andar na força do teu braço, tu não descansa mais na palavra. Você jogou uma semente e você quer fazer a semente crescer na força. Tu olha para ela, cresce, cresce, cresce. Só que ela não vai crescer, ela tem o tempo dela. Tu só lançou a semente, espera. Passe o tempo da colheita, o tempo da plantação. Um ativista não é um líder no reino. Pessoas que trabalham muito não é sinônimo de liderança no reino de Deus. Mas pessoas prostradas na palavra são. Porque elas se movem pela direção do Senhor. E elas não se cansam, elas não andam cansadas. Quem está prostrado na palavra produz muito e não se cansa, porque voa como águia. Sempre está acima, porque o coração está nos altos. O coração está em lugares altos. Ainda que o corpo está trabalhando aqui, mas o coração está lá em cima e sabe que Deus vai prover o alimento, porque Deus provê o alimento dos pássaros. Olha para os pássaros, o Senhor provê e nós somos tidos como águias. Nós somos pássaros do Senhor, se nós estivermos nos lugares altos. Então o líder, ele não se cansa, o líder de Deus. Agora é interessante, irmãos, e isso aqui eu quero frisar para que você discirna, porque aqui está um impulso muito problemático na liderança da igreja, quando a pessoa se converte. O verdadeiro líder, o líder sábio, segundo Provérbios, ele sempre tem uma palavra para falar, porque ele é sábio. Ele discerne a situação, ele tem uma saída, ele tem uma palavra. Só que o tolo, ele sempre tem a necessidade de falar. O líder não, o líder sábio não. Ele tem uma palavra, mas nem sempre ele fala. Primeiro, ele espera ser chamado, ou ele espera a oportunidade. Então, se você tem muita necessidade de falar, tem vezes que eu vou na casa dos meus parentes e eu não falo nada. Eu deixo eles perguntar, mas tu é pastor mesmo? Se tornou pastor? É. E como é que é? Não, é assim. Aí eu coloco um pouco da palavra ali dentro do que eu estou falando. Daqui a pouco a gente volta a falar lá do que eles estão falando. Eu não tenho a necessidade de falar. Eu tenho a palavra. Eu carrego ela nas minhas costas. Então, se você tem esse impulso de ter que falar e querer enfiar tudo de goela abaixo nas pessoas, para com isso. Descansa. Descansa, deixa que na hora certa Deus vai o teu exemplo, a pessoa vai reparar na tua vida, porque, irmãos, as pessoas não expressam que estão te reparando.
Mas quando tu sair do ambiente, elas vão conversar sobre ti. Mas tu tá vendo o Luiz? O que está acontecendo na vida dele tão diferente, tão constante? Sabe, parece que estranho isso daí. Elas vão falar de ti. Ela vai te observar. Por quê? Porque tu sempre vai ter uma palavra que vai iluminar. Mas tu não vai ter sempre a necessidade de falar. O tolo fala muito. O tolo, ele fala antes de ouvir. Eu cometo muito esse erro, irmãos. Porque como eu sou muito rápido em ver, eu não dou tempo da pessoa falar. Eu já corrijo ela antes de ela vir falar comigo. Porque eu quero ganhar tempo. Amém? Não é porque eu quero ser chato. E isso às vezes acaba me tornando presunçoso, porque eu presumi alguma coisa, às vezes não foi bem exatamente como eu vi. Eu quero ganhar tempo, às vezes eu quero sentar e quem está muito próximo de mim, eu sou muito rápido. A pessoa, dependendo do horário que ela ligou para mim, eu já estou corrigindo porque eu já sei o que aconteceu. Porque eu estou lidando com essas situações o tempo todo. Só que isso é um problema, porque isso é coisa de tolo. Primeiro tem que perguntar. Com o Vilmar, hoje já fui melhorzinho. Ele já chegou na minha sala e falei, Vilma, o que deu lá com a livraria? Como é que foi? Ele me explicou. Mas antes não, eu já ia falar, Vilmar, eu já devia ter feito assim, ó. Tolo. Precipita. Não, primeiro ouve falar. Antes, ouve falar. Depois que a pessoa falou, tu pega o que ela falou, aí tu torce. Mas dê a oportunidade dela falar. Amém? E se ela mentir? Aí tu fala, não precisa mentir para mim, torce também. Mas dê a oportunidade de falar. Então sempre seja mais vagaroso de falar, seja pronto a ouvir. Sabe, muitas vezes eu vejo com uma grande característica, médico bom, ele nunca vai falar rápido. Pode observar isso, médico bom, ele vai usar meia hora da consulta para te ouvir, 5 minutos para falar. Pastor bom também, ele vai te ouvir muito. Vai te ouvir, vai dar tempo de tu falar, de tu se contradizer, de tu se atropelar, de voltar a falar de novo, de tu se arrepender. Tem pessoas que às vezes falam comigo que ela fala o problema, que não sabe a causa, mas daí ela diz a causa, ela dá a solução e depois, obrigado pastor, tá, é isso mesmo que eu tenho que ir, eu não falei nada. Ela comentou, resolveu, atualizou, deu a própria direção. Ufa! Tem vezes que as pessoas precisam só se ouvir falar. Então vai devagar. A gente precisa ouvir mais, porque ouvir é amar. Nem sempre falar é amar, mas ouvir sempre é amar. Amém? Outra coisa, o líder, ele cuida para não ofender as pessoas com as palavras ou o modo de falar. Nunca esqueça uma coisa, eu vou te deixar um princípio. A Bíblia mostra que toda semente que é lançada vai gerar uma colheita. Acabou. Enquanto tu não agiu, enquanto tu não falou, nada vai acontecer. Mas quando tu falou, já era. Então, quando tu falar, é que nem faroeste, tira a pistola da... Como é que é o nome? Do odre? Coldre. Para dar tiro. Não tira só para fazer de conta. Amém? Quando tu sacar, é desse jeito. É para tirar. A palavra tem que ser desse jeito. Eu lembro-me que quando eu sento com algumas pessoas que têm arma, eu falo assim, Marco, muitas pessoas já falam, Marco, pessoas que são armadas aqui em Blumenau mesmo, tem porte de arma, sempre falam assim, a primeira coisa que a gente aprende, nunca saca arma de faz de conta. Se for para tu sacar arma, é para tirar. Então a palavra, ela é uma espécie de arma. A tua boca, ela é uma arma. A Bíblia diz que ela é uma espada. Se for para tirar, que seja para atirar. Amém? Outra coisa, Provérbios 27, 3. Vamos ler? Isso aqui é muito importante. Que eu já quero te vacinar contra isso aqui já. 27, 3. A pedra é pesada e a areia é um fardo. Não, peraí. É 27, 2, perdão. Que os outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. O que a Bíblia está dizendo aqui? Não fique elogiando a si mesmo. O louvor vai chegar, porque as pessoas serão gratas, porque tu vai servir elas. Mas deixe que esses elogios venham da boca das outras pessoas, e quando vier, recebe-os, agradece ao Senhor, porque você está se alinhando, mas não pare neles. Amém?
Mas jamais venha da tua boca, eu sou bom, eu sou um bom pastor, eu sou um bom mestre. É lógico que se a gente estiver falando, fazer uma comparação, eu vou fazer uma análise da minha vida, eu vou falar, olha, eu posso errar em muita coisa, mas nisso aqui eu acerto. Não tem problema, isso não é ser orgulhoso. Mas tu ficar falando isso o tempo todo é porque tu quer louvor de si mesmo das pessoas. Então não precisa ficar louvando a si mesmo, amém? Mas deixa que os outros façam isso. Aí são frutos do Senhor. O líder, aqui agora eu quero falar de visão. Ele precisa ter foco. Ele tem que, todos vocês aqui dentro, vocês têm que analisar a si mesmo. É por isso que é bom ter pastor. Periodicamente o carro tem que parar na oficina para ver como é que ele está. Você também. Se você não fizer isso, inevitavelmente uma hora vai arrebentar um freio, vai dar um problema na embreagem, tu vai, sabe, pode dar um acidente feio na tua vida. Então o que tu faz? Pare e faça uma revisão, uma autoanálise. Para onde eu estou indo, o que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo. Pega essa tua análise, senta com o teu pastor e fala, pastor, para onde a gente está indo? É para cá, né? Sabe? Seja sutil, seja visionário, observe para onde você está indo. É muito importante você ter foco. Por quê? Porque se você não souber exatamente, presta atenção, talvez tenha alguém aqui dentro que nos ouve no vídeo aí, nos vê, que não tem foco claro, tu vai cansar. Quem não tem foco cansa. Sabe, se você chega assim, meu Deus, eu tenho que fazer um monte de coisa na minha casa e tal, e você fica atordoado, porque tu tem que fazer muita coisa. Mas tu chega na tua casa e tu vê tudo o que tu tem que fazer, eu tenho que passar o pano, eu tenho que limpar o teto e tal, tu começa a fazer, tu tem visão, daqui a pouco a casa está cheirosa, limpa e tu vai dormir. Deu bom dia, toma uma água com gás, acabou, come um chocolate, uma janta. Por quê? Porque tu viu. Agora, quando tu não vê, eu estava mesmo hoje falando com o Nicolas muito preocupado com a comunicação, está liderando junto com os outros dois ministros, com a Mari e com o Alan. Então, eu queria conseguir fazer tal, mas o que tu tem que fazer? Tu consegue ver? Porque aquilo que tu não consegue ver te deixa ansioso. Ah, mas eu queria fazer tal e tal coisa, tá, mas o que é que tu quer fazer? Por exemplo, eu não sei que eu tenho que pintar essa parede até eu entrar aqui e ver o óleo nela. Eu não sei. Eu não sei que eu tenho que limpar esse teto até eu vir aqui e ver que eu tenho que limpar. E talvez eu entre aqui e não veja o óleo e nem veja o teto. Falta de visão. Só que o fato é que eu sou obrigado a fazer o que eu vejo. Então, se tu não sabe o que fazer, tu não tem que se preocupar em fazer. Primeiro, tu tem que se preocupar em ver. O que tu não está vendo? Será que tu está vendo as almas clamando por salvação? Será que você está vendo que tem pessoas que estão esperando você transferir uma vida reta para ela, esperando referências para apontar para a eternidade, porque estão cansadas desse mundo, mas não sabem o caminho? Será que tu vê o clamor das pessoas? Ou o clamor de Cristo, que pulsa almas? Cada batida do coração de Cristo é uma alma que está pulsando no sangue. Então a questão é ver, nós temos que ver. Quando a gente vê, nós alinhamos o nosso foco e o nosso caminho vai ser correto. Quando tu não vê direito, tu sempre vai viver errante. Tu não sabe o porquê que tu está brigando, tu não sabe o porquê que tu está vivendo, então tu tem que ver. E isso, irmãos, entra naquela ideia de ter metas, pequenas, médias e curtas. Eu tenho uma meta de viver assim, dessa forma, para alcançar isso daqui. Eu tenho uma meta de manter a minha semana assim, meta curta. Eu tenho uma meta mais média de conquistar isso, de fazer aquilo. Tu tem que ter meta, tu tem que saber para onde tu está indo. Eu sei que a Igreja Cor vai crescer muito, então eu estou preparando líderes. Eu tenho meta, qual que é a meta? Preparar líderes. Por quê? Porque a gente vai crescer muito. E mais ainda, nós temos que enviar líderes para as nações, elas estão clamando, amém? Então eu sei para onde a gente está indo. Agora, se vier um desânimo, uma crise, o que tu faz? O que o líder deve fazer? Ah, mas eu não estou vendo, eu estou em crise. Lamentações 3, 21, 23. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. Então, irmãos, quando a tua mente começar a querer te boicotar, traga na tua mente o que te dá esperança, o que te dá alegria. Traga aquilo que acende a chama. Sabe, muitas vezes, quando eu estava desanimado, que eu já passei por muitos desânimos, eu dobrava o meu joelho e ia orar, eu falava, Senhor, mas eu queria ser como Tu. Esse desejo de se tornar algo,
Sabe, eu queria ser como tu, um pregador como tu, fazer discípulo como tu, fazer milagre como tu. Eu quero ser a semelhança do Pai, eu quero amar como o Pai. Esse desejo de se tornar algo, muitas vezes vai ser a tua âncora no meio do desânimo, da agitação da tua mente. De querer ser um grande pregador. Muitas vezes foi o que me salvou, irmãos. Eu não tinha nada, nem ninguém. Mas o meu desejo, eu olhava o Billy Graham pregando, eu falava, gente, eu quero tocar em almas que nem esse homem. Porque vem de dentro. Muitas vezes isso foi a âncora de eu não me perder. O querer me tornar como Deus. Como filho de Deus. Amém? Agora, dentro da liderança, eu comecei dizendo que o líder, ele transfere o que é. Amém? E agora aqui é uma coisa muito importante para vocês entenderem. Muito importante. Você precisa transferir o que você conquista no teu dia a dia. Nas 12 horas que você está acordado, nas 16 horas que você está acordado, você precisa estabelecer algo. Porque tu só vai transferir o que tu é, não o que tu fala. O que tu fala não importa. Quantas vezes tu berra glória a Deus e aleluia, não importa. Perto daquilo que tu é. Não importa. Agora, a primeira coisa que a Bíblia diz, em 1 Timóteo 3, 4, 5, é assim, acerca disso. O bispo, o pastor, o diácono, deve governar bem a sua família, sabendo educar os seus filhos, conduzindo eles a serem submissos, com todo respeito. Porque se alguém não sabe governar a sua família, como poderá cuidar da igreja do Senhor? Então o líder, primeiro, ele dá a vida pela sua família. Pastor, mas tu não falou que a família mais importante é espiritual? Sim, Jesus falou, os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ele falou isso. E também ele disse que aquele que amar mais o pai, a mãe, o filho, a filha, a nora, o genro, ou os amigos, do que o Senhor, não é digno dele. Ele falou isso. Só que também ele nos trouxe a consciência de que a nossa família é nossa responsabilidade. Família biológica. A tua família é tua responsabilidade. Começando pelo núcleo da tua casa. Tu, a tua esposa, ou tu e teu marido e os teus filhos. É a tua responsabilidade. Tu tem que dar a vida por eles. Se você ganhar a igreja, mas perder teus filhos, na verdade tu não ganhou a igreja. Você não pode perder os teus filhos. Você não pode perder a tua esposa. Você não pode perder o teu marido. A tua família são as tuas primeiras ovelhas, tua primeira causa. Nós temos a responsabilidade. Presta atenção. Se você presta atenção nisso, aqui é que está o princípio que é mais violento. Que quando eu entendi o porquê a família. Quando você perde a família, por causa da tua conduta, por causa do teu caráter, por não conhecer a Deus, em nome de amar as pessoas, quando essas pessoas se aproximarem de ti, tu perderás elas também. Porque tu só não perdeu elas ainda, porque elas não se aproximaram de ti. Porque quando se aproximar, o princípio da família se repete. E elas vão embora. Porque aquilo que tu carrega não inspira, não transforma. Aquilo que tu fala aponta para Deus. Mas aquilo que tu tem revela o diabo. Por isso que a família é tão importante. Porque se os meus filhos não se inspiram em mim, por quê? O que eu estou pregando? O que eu estou vivendo? Não adianta as tuas palavras apontarem para Deus. A forma que tu tocar violão apontar para Deus. Não que eu ache errado, mas agora eu vejo até o pessoal nas igrejas tocando, até os espontâneos do Vilas Boas, eles repetem. Porque eles estão querendo uma fórmula para apontar para Deus, mas eles não carregam a essência de Deus. Então, se tu perdeu a tua família, ou se tu perder a tua família porque tu não revelou a Deus na tua casa, os primeiros discípulos estão lá. As pessoas que dizem que amam pessoas, mas perdem a sua família, na verdade não amam pessoas, elas usam pessoas. Porque se elas amassem, elas teriam amado seus filhos também. Ou a sua esposa. Amém? É forte, né, gente? Outra coisa que o líder não pode cair, e esse é o luto, irmãos.
Tu não pode se mover pelo urgente. Existem causas emergentes e urgentes que a gente tem que parar tudo para socorrer. Claro, morreu alguém, vamos lá fazer o velório, para tudo. Tem causas urgentes. Mas se você tentar responder a demanda urgente de todo mundo, tu não vive mais. Tu vai ser só um apoio de causas urgentes. E por que a gente trabalha no que é urgente? Porque a gente não forma pessoas maduras para poder lidar com as coisas antes de se tornarem urgentes. Então, se as pessoas se movem muito... Porque tem aquele negócio, tem que ser espontâneo. Mas espontaneidade demais é desleixo, é desorganização, é falta de zelo. Espontaneidade de menos é legalismo. Tem que ser dosado. Tudo tem que ter uma organização. Mas não pode ficar preso no protocolo. Eu tenho horário na minha casa para todas as coisas com os meus filhos, mas eu não sou tão preso ao protocolo. Eu estou estabelecendo rotinas, só que se der uma de saída, também não morre. Né? Também não prejudica tanto. Então nós temos que observar isso. Agora, se nós vivermos pelo que é urgente, nós vamos ser consumidos e destruídos. Então, primeiro, qual que é a ordem? Se tu não vencer o princípio da tua rotina, da tua casa, tu não tem autoridade para fora. Vocês estão entendendo, gente? Por que a igreja está tão doente? Porque as pessoas vêm aqui servir, mas elas não ajeitaram lá na casa delas, elas não têm autoridade. Toda vez que Deus quer liberar poder dos céus, vem um demônio e segura, porque a pessoa não tem autoridade para fluir na igreja. Sempre está cansado, sempre está doente. Por quê? Porque não resolveu a sua casa, não resolveu o seu coração. Primeiro tu resolve o teu coração, depois tu resolve a tua casa e depois manifesta a tua igreja. Porque se tu não resolver a tua casa, não resolver teu coração, o que tu vai manifestar é o diabo. Então primeiro é lá, tua rotina, teu devocional, teu trabalho. E depois tu multiplica isso, tua submissão ao pastoreio. Depois tu multiplica, depois aí fica fácil. Teus filhos vão te ver, vão ver o que tu está fazendo, o teu exemplo arrasta. Aí fica fácil, porque tu vai ter autoridade para falar. Pessoas que não vencem em casa vivem cansadas e apanhando do diabo. Sempre estão levando um couro, porque não fecharam as brechas em casa. Não dão exemplo em casa. Ah, pastor, mas hoje a minha família já está muito complicada. E agora que eu estou entendendo isso, faz o caminho de volta. E tenha esperança que Deus vai resgatar. Amém? Tem esperança que Deus vai resgatar. Mesmo que você talvez não estava em Deus, mas agora você está e começou a apontar em Deus. Isso é uma nova plantação. Antes de terminar, também quero frisar algo que muitas vezes não se fala em púlpito, que é muito importante. Os maus hábitos. Os maus hábitos, irmãos, neutralizam a força de um líder. Sabe o que eu vejo? É algo que eu escrevi uma vez, que o mau hábito ele é como um roedor. Ele vai roendo, vai roendo, vai roendo. Daqui a pouco a casa cai, porque ele vai roendo a estrutura. Sabe o mau hábito de não ter horário para dormir, não dormir. O mau hábito de não fazer higienização pessoal. O mau hábito de não se arrumar para o trabalho, não se arrumar para a igreja. O mau hábito de não limpar, não conservar a tua casa, não conservar o teu carro. Sabe, eu sempre falo, deixa pelo menos 1/4 de tanque, acima de 1/4. Se tu não conseguir manter isso num carro, vem pedir ajuda para o pastor, porque daí tu não tem condição de ter um carro. Porque senão vai enferrujar o tanque de gasolina do teu carro, vai dar problema nos bicos, tudo. Vai estragar teu carro. Tudo que tu não mantém em dia, estraga. Ah, pastor, mas é difícil, eu sei, mas vamos orar para mudar essa realidade. Amém? A gente não vive na África, a gente vive em Blumenau, tem como. É só a gente se organizar e se alinhar com Deus, que Ele vai dar condição. Fazei prova de mim. Fazei prova de mim. Não guardar os 20%. Procrastinar conserto simples. Tu tem um vaso sanitário para arrumar, nunca arruma. Aí daqui a pouco já está o vaso, já está o piso, porque daí deu infiltração. Aí daqui a pouco a conta de água, eu sei porque eu já fiz isso, eu falo com autoridade. Em vez de eu arrumar aquela maldita, aliás, bendita bombinha, aquele negocinho que tu aperta o botão, né? Beleza, tá tudo funcionando. Só que ele tinha um negócio lá que às vezes a água ficava correndo bem devagarzinho. Aí o bobão só dava uma batidinha lá, voltava. Pronto. Mas um dia não voltou. Eu não percebi. R$200 de conta de água. Pronto. Eu podia ter arrumado 3 vasos sanitários.
É isso que acontece, procrastinar. Então tu deixa de fazer pequenos concertos, daqui a pouco dá um problema lá, dá um baita de um problema lá, estraga um monte de coisa. Mau hábito. Não se organizar para as questões da igreja ou de casa, não tirar 10 minutos para pensar no seu próprio ministério, levar celular por quarto. Terrível, gente. Ir para a cama com o celular, não se vai para a cama com o celular, sai do celular. Isso serve para mim também. Às vezes a gente está lá, eu já chego no quarto, já boto para carregar. Aí quando a esposa vê que tu está mexendo, tu fala, não, estou botando despertador. Quem nunca, né? Mas eu entrei no despertador bem rápido, só não falei o que eu estava fazendo antes. Então, irmãos, a gente tem que largar essas coisas. Por que a nossa mente está tão acelerada? Por que tu tem que ver tanta informação? Por que tu tem que ver o que todos os pregadores estão falando, o que os artistas estão fazendo, o que os vizinhos estão fazendo, as igrejas estão fazendo? Para um pouco. Descansa teu coração, vai dormir, vai olhar para tua esposa, vai olhar para teu marido, vai sentir o cheiro da tua coberta, vai sentir o silêncio do teu quarto. Limpa o mofo antes para poder sentir o cheiro de limpeza, né? Senão é cheiro de mofo. Graças a Deus que a Vânia foi lá em casa, limpou tudo. Então, irmãos, os maus hábitos. Agora deixa eu te falar uma coisa. Uma vez o pastor Nilson falou algo que me marcou muito. Ele falou assim, ó, nós somos aquilo que nós repetimos todos os dias. Então não adianta o que tu pensa de ti mesmo. Tu é o que tu faz. Ah, pastor, mas não é o que nós somos que define o que que a gente faz? Claro que é. É de dentro para fora. Só que o fato é que tu é o que tu faz. Independente do princípio. O que você repetir todos os dias é a forma que você está tomando. Então, temos que sair dessa inércia e entrar na ação. Não adianta o que tu pensa. Ah, mas eu queria ser um grande pregador. Tá, quantos livros tu lê e quantas vezes que tu fala do amor de Cristo para as pessoas? Quantas vezes tu tentou estruturar as palavras de Deus para falar? Ah, eu não faço isso. Então tu nunca vai ser um grande pregador. Faz. Eu comecei pregando, irmãos. O Daniel me corrigia todo culto. Até hoje ele me corrige. Não é ali falar. Não. Ah, nem sei. Eu falava ledou, mas é lidou, lidar. Eu falava ledar. Ele fica me corrigindo e glória a Deus pela vida do Daniel. Ele está me corrigindo. Agora a Vitória vai me corrigir no canto. Porque ela não falou para mim, mas para minha esposa. Ela foi dizer que eu berro, que eu não canto. Para minha esposa. Para mim ela falou mais amaciado, né? Mas está certo, irmãos. Eu comecei a cantar, eu quero cantar. Pronto. Vamos embora. Vocês me aturam um pouquinho que daqui a pouco eu vou estar bom. Amém? Porque unção tem. Aleluia. Glória a Deus. E vamos embora. Que a gente entre nesse lugar. Amém? Saia dos pensamentos. Aí tá, eu quero tocar. Então a gente tem ensaio com a banda daqui a 15 minutos. Pronto. Adianta eu querer tocar com banda se eu não tenho ensaio? Não. Então agenda o ensaio. Por quê? Porque tu é o que tu faz repetidamente. O que tu repete, tu é. Se eu não ensaiar com a banda, o Lucas nunca vai poder tocar num culto. Porque ele só pode vir no domingo. Entende? E só pode ensaiar na segunda. Então, irmãos, deixa Deus fazer. Amém? Só que modifica os teus hábitos. Não adianta o que tu pensa. Tu nunca vai ser algo grande se tu não entregar grandes coisas. Isso não funciona. Amém? O Senhor, Ele não quer alguma coisa que você dá para Ele, para tu ser o que Ele te chamou. Só tem uma forma de tu chegar no teu chamado. Muita gente senta comigo e fala, pastor, como eu chego no meu chamado? A primeira coisa que tu vai ter que entender é que tu vai ter que entregar tudo. E olha que eu já tentei negociar, irmãos. Agora a única coisa que eu tenho é um filme por semana. Mas às vezes até isso Deus pede. Mas eu entreguei tudo que vocês podem imaginar. Eu saio daqui, eu vou para casa, não faço nada, não sei meditar, ler, orar, estar com a família, tocar, conversar. Porque Deus está me pedindo tudo. Mas se é o preço que eu tenho que pagar para reinar com Ele, é o preço que eu vou pagar. Se há algo melhor, por que eu vou me contentar com pouco? Eu vou entregar tudo. Então Deus vai te pedir tudo. Agora, se tu não entregar, tu nunca vai entrar no reino com Ele. Talvez tu vai ser salvo, mas reinar não. A característica de um grande líder é formar uma boa e saudável equipe. Aqui a COA tem às vezes um pouco de resistência. A gente estava até falando hoje que às vezes a gente não forma equipe, tem que formar.
Tem que preparar algumas pessoas que a Wanda tem feito isso muito bem, o Jonathan também, os outros aqui também, muita gente fazendo isso muito bem. Fazer equipe, sabe? Preparar as pessoas. O maior segredo da liderança é isso. Davi, irmãos, a gente fala do rei Davi, mas quem ganhou a guerra não foi o rei, era o soldado. Ele tinha gente, os valentes de Davi, os 30 valentes de Davi, com uma lança matava 300 homens. Meu Deus, que homem! Discípulo. Não foi? Quem que pregou para todas as nações? Foi os discípulos, não foi Jesus. Jesus formou 12 que pregaram. Então a liderança que está contigo, os teus discípulos, tem que ser muito bem forjado. Tem um exemplo que eu ouvi o pastor Luiz Hermínio falar da muralha da China, que eu achei muito interessante. Que ele fala que, contando a história da muralha que ele observou, ele e o pastor Fernando, e eu achei muito interessante porque eles construíram a muralha da China para ser impenetrável. Ninguém conseguia escalar, mas eles entraram, porque os sentinelas não estavam preparados e eles foram subornados. Então não adianta a gente construir muita coisa se não tem gente com a gente. Entenderam? Pode fazer a muralha impenetrável, mas se você não tiver pessoas de bom caráter, de pegando contigo na equipe, não tem como. Vai cair a muralha. Então, sem discípulos não adianta boas ferramentas. Amém? E como é que é o princípio para eu ter bons discípulos? Filipenses 2:3. Considere sempre o outro superior a si mesmo. Essa daqui é a base. Outra coisa, no reino não basta reproduzirmos, nós precisamos preparar. Não basta só você, sabe, pegar e separar as coisas. Vou separar o pessoal para trabalhar, vamos fazer. Não, tu tem que preparar. Traz luz, traz direção, traz revelação. Não basta tu botar filho no mundo, tu tem que preparar teu filho, espiritualmente. Transferir a revelação, o destino, para onde a gente está indo, o que a gente vai fazer. Eu tenho falado para a Camila, faz o relatório das vendas da Coa Café, mostra para o pessoal que trabalha contigo, para eles se alegrarem. Agora a gente vai comprar um freezer. Renda, está girando, as coisas estão girando. A gente não vê, a gente só vê trabalho muitas vezes, mas estamos avançando. Sabe, não basta produzir, temos que preparar. E por final, para terminar hoje, vários princípios, né? Provérbios 27:7. Olha o que diz. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Quando eu estava estudando, meditando nesse provérbio, o Júnior entrou na sala, eu estava pensando em ti, eu estava pensando no famintos. Porque aquele que tem fome, irmãos, até o amargo é doce. Quem está faminto, cava poço atrás de água, mata bicho atrás de carne, faz o pão. Agora, quem se sente farto, vive uma vida medíocre. Por isso que todo mundo que senta comigo na mesa, sempre vê, mas o pastor sempre quer mais. É claro que eu quero mais, porque quanto mais a gente fizer, quanto mais a gente avançar, mais alma a gente alcança. Eu não estou saciado, eu tenho fome e sede de justiça. Hoje a gente está alcançando a nossa casa, a nossa igreja, daqui a pouco a nossa cidade, já estamos tocando no nosso estado, daqui a pouco na nossa nação, e assim nós vamos. Por quê? Porque eu não estou saciado, tem muita gente precisando. Agora, quanto mais fome tu tiver, mais tu catalisa oportunidades. Se você se acostumar com a tua vida medíocre, como líder, medíocre tu vai ser, um empreendedorzinho tu vai ser. Mas se você catalisar, se você ver, se você avançar, se você ter fome, sabe, quando eu entro na minha gráfica, eu entro lá e eu fico observando tudo que tem lá e o que eu posso melhorar. Eu sempre falo para os meninos, não descansa, não se sacia. Não que tu tem que ser, não que você não deve ser contentado. Eu nunca sou contente, eu nunca estou alegre. Não, seja satisfeito, seja contente. Amém, glória a Deus, eu estou feliz com tudo que eu tenho. Eu não tenho necessidade de ter nada mais para me sentir melhor. Mas eu não estou satisfeito porque a gente pode avançar mais, alcançar mais, tocar mais, cantar melhor, pregar melhor, ensinar melhor. Sabe, tem vezes que a minha esposa, ela chega para mim e fala, nossa, amor, foi tão benção a palavra hoje. Aí eu falo, mas eu não gostei muito. Não é porque eu estou me fazendo, é porque eu vi muitos erros que eu podia ter melhorado. Muita preparação que eu podia ter aperfeiçoado.
Tenha fome. Se você tiver fome, tu vai atrair oportunidade para o teu emprego. Não se sacia, não seja medíocre. Cava o poço que tem que ser cavado, não fica na mediocridade. Ah, tá bom a minha casinha, tá bom o meu carrinho. Não, não tá bom. Teu carro vai dar problema, tua casa daqui a pouco cai na cabeça. Vamos para um lugar melhor. Vamos viver num lugar melhor, vamos render mais. Sabe, muitas pessoas falam, não vou ter ar-condicionado, tá bom meu ventilador, mas se tu tivesse ar-condicionado, tu ia produzir 10 vezes mais. Nós vendemos nosso carro lá da empresa para poder comprar um Fiat Uno, que é um pouco mais barato a manutenção, porque sempre está na rua, mas pegamos com ar-condicionado e um pouco mais novo, para não dar tanto problema. Então, irmãos, não se contenta. Não se contenta com pouco. Melhore, aperfeiçoe, avance. Tenha a ferramenta que ninguém tem. Tenha o conhecimento que ninguém tem. Se torne o que ninguém se tornou. Monte o que ninguém montou. Haja como ninguém agiu. Dê um passo para cima, dê um passo para frente. Não se sinta satisfeito. Eu não estou satisfeito com famintos, não estou satisfeito com ágapos. Daqui a pouco eu boto mais um culto. Não, estou brincando, não boto não. É que as coisas estão dividindo, daqui a pouco a gente vai ter 2 simultâneos, daqui a pouco vai estar rolando a aula de filosofia, a aula de teclado, a aula de violão, vai estar o violão na sala de oração, o teclado aqui, a filosofia lá dentro, nós vamos estar tudo junto, porque eu já falei, pessoal, aproveita que está todo mundo juntinho, porque daqui a pouco o Pentecoste acontece e vai cada um para um canto, e se a gente não for, a Roma vai vir atrás de nós para querer matar nós, para Deus mandar nós para fora. Eu estou falando, está chegando o fim de vocês, gente, está chegando o fim, vocês vão virar. A gente não vai estar mais tão junto, ligados no coração. Mas à medida que a obra expande, a gente se afasta. Não de coração, mas de ações, porque cada um vai para um canto. As coisas começam a crescer. Imagina na aba, mais de 1.000 pessoas, imagina tem mais de 1.000 membros. Quantas aulas não tem? Para eu cruzar contigo é difícil, porque o dia que eu dou aula não é o dia que tu dá, o dia que eu prego não é o dia que tu prega, tu vai num culto, eu vou em outro. Tem 55 GU, lá é GC. Até eu chegar no teu, já tem uns 30 na frente. O pastor já não dá mais conta de ir em tudo. Tem que ter uns 2, 3 pastores. As coisas estão crescendo, as coisas estão mudando, a tua vida vai mudar. Aproveita esse momento, mas avance. Não esteja satisfeito. Sabe, eu olhava para a Vitória e falo, meu Deus do céu. A voz da Vitória é tanto quanto qualquer ícone gospel do Brasil. Tamires Garcia, Gabriela Rocha, é tudo a mesma coisa que a Vitória. E ela falava, não, pastor, eu só quero ministrar no culto de domingo, às vezes. Eu falava, meu Deus, ô Jesus. E eu sempre falava para a Vitória, o que tu carrega tem que ir para o Brasil inteiro, não para aqui, nem tu, nem o Guilherme, vocês não podem parar aqui. Mas vocês têm que ter fome, tenha fome. Porque se tu não tiver fome, Deus vai te dar o mel e tu vai pisar em cima. Agora, se tu tiver fome, vai cair pão do céu para te saciar, porque Ele vai fazer. Entende? Não para, avança, 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 avança. Amém? A tua fome vai definir o quanto de Deus tu vai ter. O quanto tu vai fazer por Ele e para Ele. E com Ele. Se coloca de pé, vamos orar. É muito forte, né? Mas é um novo lugar que o Senhor está nos colocando. Se tem alguém que pensa assim, pastor, eu quero ministrar, eu quero ensinar, sabe, está chegando o tempo, Deus vai levantar. Ah, mas eu não sei tanto, mas tu vai saber, a gente vai ter que te aturar um pouquinho, mas daqui a pouco a gente se acostuma e daí tu melhora. Então se coloca diante do Senhor, e onde tu está, fala, Senhor, eu quero, Senhor, me levanta, faça-me dar uma resposta, faça-me ser organizado. Fecha os teus olhos. Fala, Senhor, eu quero ser um empresário, eu quero ser um pastor, eu quero ser um grande líder. Eu não estou saciado com a minha condição, eu não quero ser medíocre, eu quero ser um mestre, eu quero ser um apóstolo, eu quero ser um profeta, eu quero ser um evangelista, eu quero ser um rei, eu quero ser um empresário, eu quero ser milionário. Eu não me contento com 50 mil na minha conta, com 10 mil na minha conta. Eu não me contento porque eu sei que tem mais. E não é roubando que eu vou alcançar, mas é me especializando que eu vou alcançar. Me dê uma palavra, peça ao Senhor, me dê uma palavra e eu irei. Pisarei aonde poucos pisaram. Não se contente com pouco.
Não se contente com a tua vida, não se contente com o que você vive. Há lugares maiores, casas maiores, ambientes maiores, terrenos maiores, igreja maior, mais pessoas, esferas da sociedade mais amplas, mais altas. Oh Jesus, libere graça, libere poder, levante os teus filhos aqui dentro, da sede, da fome, Senhor. Que a fome que me tomou quando eu tinha 15 anos, venha envolver cada um aqui dentro, e que nós não paremos até encher um estádio de futebol, Senhor, e que nós não paremos até tocar as nações. Revela-nos o caminho, e que nós não paremos até ganhar almas. Todos aqui dentro têm que ganhar almas. Levante líderes, que a alma seja a sua paixão. Dê visão, Senhor, que as almas é o mais importante. Se nós estivermos amando a ponto de ganhar almas, então nós estamos te amando, te servindo, sendo parecidos contigo, Senhor. Aleluia. Se for para nós empreendermos, que seja para a salvação de almas. Se for para nós pregarmos, que seja para a salvação de alma. Se for para nós ensinarmos, que seja para a salvação de almas. Em nome de Jesus, libere graça sobre os líderes da COA, Senhor. Prepara-nos, venha nos forjar, nos preparar, nos direcionar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Você recebe? Então Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos para cima. Amém? Amanhã tem GU.